salve! Diretamente da QI Studio, com a direção, edição e produção da Exemplo Mídia, está no ar mais um Outcast. Eu sou o Altieri Santos e estou aqui para apresentar o programa para você. Olha, bem caprichado, hein? Lembrando que nós estamos nas principais plataformas, como YouTube e Spotify. E você também pode seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok, @OutcastTalkShow. A partir de hoje, eu vou ter a ajuda do meu diretor, Éder Luiz, que fará o papel de co-hoster também. Éder, tá por aí? Eu tô por aqui, escondidinho atrás das câmeras, viu? Fico aqui escondido. Sem o Éder, nada disso aconteceria, viu, gente? É o cara que briga aqui comigo, puxa minha orelha e tudo mais. Minha comunicação geralmente era por esse aparelho ó, que tá em cima da Esse mesa. carinha, né? Fico mandando um WhatsApp pra ele aqui. Agora não mais, hein? Então aproveita, ativa o sininho aí para você não perder nenhum conteúdo, compartilha, se inscreve e segue a gente. Aliás, o seu apoio é muito importante, porque para tudo isso aqui acontecer, gente, olha, são 6 meses, né, Éder? 6 meses já de produção. Walt, você sabe que eu não fui o primeiro a me inscrever, né? Porque o primeiro foi você, mas fui o segundo, cara. O segundo a inscrever no canal. Nós batemos aí a marca de mil inscritos, né? Já passamos das 1000 horas já, das primeiras 1000 horas de produção assistidas no YouTube. E essa é uma marca aí bastante importante para nós aqui, né? Com certeza. Porque é a continuidade, é mostrando realmente que nós estamos dedicados a esse trabalho. Né? É isso mesmo. E quanta dedicação nós colocamos aqui. Então, contamos com o seu apoio. Olha, gente, eu recebo aqui no estúdio hoje ela que é psicopedagoga e ela que é especialista em educação parental. Eu não faço ideia do que seja, mas nós vamos descobrir juntos agora. Eu falo da Marisa Vilém. Seja bem-vinda, Marisa. Muito obrigada pelo convite, Altieri, Zé, obrigada mesmo. É muito especial para mim ter a oportunidade de divulgar a educação respeitosa, a disciplina positiva, né? É a minha missão de vida, na verdade. Fico muito feliz, bem. Obrigada. Eu que agradeço. Seja bem-vinda ao Outcast. Obrigada. O programa de hoje tem o apoio da Adega Piranargues. Gente, para você que não conhece, a Adega Piranargues fica aqui na cidade de Avaré e ela é muito completa. Tem muita bebida extremamente gelada, com álcool e sem álcool. Tem gelo, carvão. Estive lá essa semana, tem até churrasqueira agora, viu? Tem o kit completo para sua festa, para o seu final de semana, para o seu esquenta. E o Thiago prepara drinks deliciosos, com e sem álcool. Eu ainda provei um drink sem álcool, Éder. Sensacional. Ele preparou um pra você? Foi muito bom. Você não faz ideia. E, gente, agora eu vou ter que malhar o dobro lá na academia, viu? Para você descobrir mais sobre a Piranargues, acesse @Piranargues. Fala lá com o Thiago, a galera vai dar uma atenção especial para você. Marisa, que bacana ter você aqui no estúdio do Outcast, hein? Obrigada, eu que agradeço. Eu agradeço a oportunidade. Fala pra gente, você é formada em quê? Você faz o quê? Porque eu quero descobrir aí essa... Pra mim é novo, é muito nova essa sua profissão. Ela é relativamente nova mesmo, né? Não é talvez tão divulgada, tão disseminada, mas a gente acredita que aos poucos, de passos de formiguinha, a gente vai plantando as sementes, aí as pessoas vão entendendo que é necessário que as crianças sejam respeitadas, né? Então, eu me formei, primeiramente, em educação física, não tem nada a ver com disciplina positiva. Você é formada em educação física? Sou formada em educação física. E eu fui buscar algo mais em relação à maternidade depois que eu fui mãe. Porque antes de eu ser mãe, eu achava que estava tudo certo, que eu ia educar conforme eu fui educada, que a criança precisa obedecer mesmo, que fica de castigo, que apanha. Mas, ao mesmo tempo, eu fui uma criança que apanhei bastante. Você apanhou? Vixe, Marisa, eu também, menina. Bastante. Eu sempre fui uma criança considerada difícil, de temperamento mais forte, de não aceitar aquelas imposições muito fácil. Então, na minha época, né, que hoje eu tenho 41 anos, era assim que se educavam os filhos, não tinha informação, né? Então, eu nem acredito em culpabilizar os nossos pais, porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo, não tinham a informação que a gente tem hoje. Hoje a gente está na era da informação, né? Estamos aqui gravando um podcast, todo mundo pode assistir e se beneficiar das informações, mas antes não era assim, né? E depois que o Vicente nasceu, a única certeza que eu tinha, hoje ele tem 9 anos. Vicente, seu filho? Meu filho, hoje com 9 anos de idade. Quando ele nasceu, a única certeza que eu tinha é que eu não queria bater nele.
Mas eu falei, e agora? Quando ele nasceu? Eu já tinha certeza que eu não queria bater nele. Por quê? Por eu ter apanhado, por eu saber o quanto me fez mal. Eu falei, vou tentar fazer diferente com meu filho. Mas daí tá bom, não vou bater, não vou punir, mas como que eu vou educar? Preciso educar, preciso impor limites, né? Exato. E aí eu fui procurar informações. Graças a Deus a gente tá nessa era da internet, porque eu lembro que eu dei um Google lá, eu escrevi lá, meu filho de 1 ano e meio é muito bravo, porque tinha um temperamento muito forte, ainda tem. Puxou a mãe. Puxou a mãe. E um pouco do pai também, né? Então juntou ali 2 bicudos tentando se beijar. E por conta de eu não estar sabendo lidar e falar, não, eu não quero bater, eu tinha que buscar informação, porque eu não estava conseguindo sem bater. E eu não queria bater, falei, não, vou atrás de informação. E eu lembro que eu escrevi lá no Google, meu filho de 1 ano e meio é muito bravo. E pus um enter lá pra ver o que aparecia. Mas ele era bravo em que sentido? Ele não te obedecia? Ele brigava com você? É, uma criança de temperamento forte, que você fala, não, birras intensas, homéricas, desde 1 ano e meio de idade. Verdade. Uma intensidade muito grande. Era bravo, falava, não! Bravo mesmo, sabe? Olha. Até pra mamar, assim, eu percebi que... Eu lembro um dia que ele era pequenininho, eu falei, filho, você quer banana? E ele falou assim, não! E foi lá comer a banana. Eu falei, eu acho que ele só quer poder falar não. Comecei a perceber, sabe? Correto. Que ele queria ter o espaço, a liberdade de falar o que ele queria, de mostrar quem ele era, que ele veio, né? Tão pequenininho. E aí, graças a Deus, eu busquei a informação, porque senão eu não ia saber como lidar. E com certeza, pelo temperamento e pela personalidade dele, hoje ele seria uma criança que apanha pra caramba, que fica de castigo, que perde direito das coisas, que perde celular, que é o que a gente vê a maioria das famílias fazendo. Mas, buscando informação, eu cheguei até a disciplina positiva, que é essa abordagem que daí eu resolvi me especializar. Então, tudo foi depois do Vicente. Tudo foi depois do Vicente. E nessa época que você foi mãe do Vicente, você trabalhava fora, ele vivia em creche, alguma coisa ou não? Você cuidava, você se dedicava eu consegui, inteiramente graças a ele. Deus, e ao meu esposo, né? Eu ficar o primeiro ano do Vicente em casa com ele. Ah, legal. Então, nesse primeiro ano, eu estava muito ali disponível para ele. Então, eu tinha essa convivência diária. Eu acho que talvez se tivesse delegado para uma escola, para uma creche, eu não tivesse percebido a necessidade de eu fazer diferente, né? Sim. Porque muitas famílias, infelizmente, precisam colocar, às vezes, o bebê com 4 meses numa escolinha em tempo integral. Então, às vezes a criança volta para casa, já está na hora de jantar e tomar banho e dormir. Essa é uma realidade que muitas famílias brasileiras passam, né? E aí acaba que a escola está tendo esse papel de impor limites, de educar. Por isso que também um dos meus papéis como educadora parental, e eu trabalho em instituições, é levar esse conhecimento para os professores, para os auxiliares de sala, para que as pessoas consigam educar as crianças sem precisar ameaçar, punir, deixar de castigo, cantinho do pensamento, essas coisas. O problema, Marisa, a minha opinião, e eu acredito que você que está assistindo também pense assim. Muitas vezes hoje os pais estão transferindo essa responsabilidade para a escola, né? Sim. A responsabilidade de educar o filho e transfere para a escola, o qual não tem autoridade nenhuma para esse tipo de educação, que é algo que tem que ser feito dentro da casa, né? Como é que se lida com isso? Principalmente com essa família que precisa passar o dia fora, deixar seu filho na escola, chega à noite, o filho só toma um banho, dorme, os pais não passam tempo nenhum com o filho. Como que você lida com isso no dia a dia? Eu acho que a primeira coisa é a gente pensar para ter uma família, né? Eu acho que uma família programada, engravidar num momento... Claro que não é o que acontece, né, sempre. Sim. Mas, se possível, a gente programar, porque criança é um ser que precisa de tempo, que demanda atenção. Muito tempo e muita atenção. A gente não pode delegar para ninguém o papel mais importante da nossa vida, que é educar os nossos filhos, né? Sim. Não existe como delegar esse tipo de coisa. Então, se a gente não estiver buscando informação, os nossos filhos vão estar sendo educados pelo mundo, da maneira como acontecer. Mas uma das coisas que a gente precisa entender também é que não existe mais esse conceito de que a família educa, a escola ensina. Por quê? Porque a gente já sabe hoje, com a comprovação da neurociência, com todos esses estudos avançados, que a criança é um ser humano integral. Ela está se desenvolvendo todo o tempo. Ela não está assim na escola, por exemplo, pensando assim, eu só estou aprendendo ABC e não estou nem aí com o que a professora faz, por exemplo, em relação a respeito, entende? A criança, ela está o tempo todo observando tudo. A mesma coisa os pais. Eles estão falando, você tem que respeitar as pessoas, mas o pai desrespeita o porteiro, xinga uma pessoa no trânsito. A criança está vendo. Não adianta eu falar uma coisa e ser diferente. É verdade. E a criança, ela está observando o tempo todo, inclusive na escola, inclusive em casa, inclusive fora de casa, né? Então, eu acho que a gente precisa olhar a criança como um ser humano integral, em desenvolvimento. Porque a gente espera muitas vezes, Altieres, comportamentos das crianças que elas ainda não têm maturidade, condição de dar.
A gente busca que a criança seja um mini adulto, faça silêncio o tempo inteiro, fique Correto. sentado o tempo todo. E ela não consegue fazer isso, porque ela não tem Não é maturidade. assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, essa questão de, olha, aqui em casa você aprende a ser educado, falar bom dia, boa tarde, dizer obrigado, mas lá na escola você vai aprender matemática, português e ciências. E ela vai ver como que a professora trata os outros colegas, ela vai ver como a professora trata os outros funcionários da escola, e ela também está aprendendo lá. Então a gente precisa... Sabe, tem uma frase super famosa que fala: é preciso uma aldeia para educar uma criança. E é a pura verdade, porque não é a gente sozinho em casa. Porque se fosse assim, eu estava no céu. Porque eu educo o Vicente com disciplina positiva e educação respeitosa desde que ele tem 1 ano e meio de idade. Então ele é uma criança, por exemplo, que não apanha, que não fica de castigo, que não é punido, que é respeitado, a gente conversa sobre os sentimentos dele. Óbvio, tem limite, tem regras, tem que cumprir os combinados, não é nada que a criança corra solta. Mas o mundo não é assim, o mundo não é disciplina positiva, você nem conhecia esse termo, então muitas pessoas nem sabem. Então a gente também precisa criar os nossos filhos para o mundo. Então em alguns lugares, alguns ambientes, vão existir talvez uma punição, um castigo que eu não concorde? Vai. E é assim que funciona, infelizmente, né? E ele vai ter que aprender. A disciplina positiva é aquilo que você, de forma inconsciente, você impõe? Éder, você quer falar alguma coisa agora ou você prefere apenas comentar algo? Isso seria disciplina positiva? Olha, adorei a sua pergunta, sabe por quê? Porque por conta agora da disseminação das redes sociais, as pessoas podem pegar um ponto e fazer o que elas quiserem da interpretação delas. Sim. Porque assim, a disciplina positiva, ela é uma abordagem desenvolvida por uma americana, uma doutora, ela chama Jane Nelson, ela é uma senhorinha até hoje, ela tá viva, 80 e poucos anos, mãe de 7 filhos, avó de 20 e poucos netos, e ela criou a disciplina positiva porque ela falava assim que para criar os filhos dela, ela permeava entre o autoritarismo e a permissividade. Então, ora ela era dura, cala a boca e obedece, quem manda nessa casa sou eu, quando você tiver sua casa você faz do seu jeito, já pro seu quarto, né? E ora ela ia pra permissividade, faz o que você quiser, não me encher no saco, tá bom, né? A gente ouve essas coisas assim. E aí ela falava que quando ela fazia o autoritarismo, ela não gostava dela. E quando ela ia pra permissividade, ela não gostava dos filhos, porque eles ficavam insuportáveis, sem limite, sem noção. E aí ela falou, não é possível que eu precise escolher entre hora ser dura, hora ser mole, hora ser firme, hora ser gentil. E aí ela criou a disciplina positiva, que é firme e gentil ao mesmo tempo. Desenvolveu mais de 50, são 52 ferramentas que a doutora Jane Nelson desenvolveu, com uma base teórica maravilhosa de psiquiatras vienenses de 1920, o Alfred Adler e Rudolf Dreikurs, que já falavam sobre respeito mútuo entre adultos e crianças. Então a gente tem uma abordagem muito clara. Bem extensa. Muito extensa, uma base teórica muito clara também, e hoje veio a neurociência para comprovar. Por exemplo, os malefícios do castigo e da punição, de uma educação baseada no medo, onde a criança está morrendo de medo, claro que ela vai fazer, ela vai obedecer. Por medo de apanhar, por medo de perder o celular, por medo... Mas a gente precisa entender também que a educação precisa ser em longo prazo. Eu estou formando adultos. Até quando eu consigo segurar uma criança por medo? Até 7 anos? 10? E depois? Chega na adolescência, onde ela está lá com os amigos dela, que minha mãe e meu pai não estão mais nem aqui, não criou uma base ali de confiança, de uma relação de respeito. Entende? E na disciplina positiva, uma dessas 52 ferramentas é a escolha limitada que nós vamos dar para as crianças. Realmente, algumas crianças pequenas funciona super bem essa ferramenta das escolhas limitadas. Que as pessoas distorceram e fazem isso na internet. Fazem Você essa quer brincadeira. agora ou já essa brincadeira, como se a gente estivesse impondo, manipulando a criança. E a gente não está fazendo isso. O que acontece é que, por exemplo, as crianças muito pequenas, quando elas têm uma disponibilidade muito grande de escolhas e de opções, elas ficam perdidas. Quando a gente dá 2 escolhas, ela consegue tomar uma decisão de forma mais fácil. Mais fácil. Então, a gente vai falar para a criança, por exemplo, assim, a gente vai ter que sair agora do parquinho. Você vai querer levar qual brinquedo pra gente brincar lá em casa? O baldinho ou a pazinha? Aí ela vai pensar em alguma coisa e ela vai conseguir tomar essa decisão. É para facilitar para a criança isso. Isso. E o adulto, ele dá escolhas limitadas. Por quê? Porque ele não vai falar para a criança, por exemplo, você quer tomar banho ou não quer? Ela não pode escolher isso. Não pode, isso é uma decisão que não é dela. Sabe que a minha mãe, pensando agora nisso, a minha mãe eu acho que fazia essa disciplina positiva comigo. Você quer me obedecer agora ou quer apanhar? Agora. Agora. Essa é pior. Eu tenho coração da educadora parental. Como é que foi com você, Éder? Nossa, foi triste também.
viu? Era bem nessa linha do não fez, era chinelada. E ela tinha uma boa mira, viu? Tava de longe. Rapaz, eu nunca A disciplina das Havaianas? Marisa. A Havaiana, ainda bem que não era aquela de pau, viu? Da Ave época do Maria, mundo canibal. Outro dia eu corri da minha mãe, quando eu era criança, eu corri uns 8 quilômetros dela, o chinelo dela me alcançou, cara. Não sei como, é chinelo sabe, teleguiado, né? O Thierry, que tem uma frase da doutora Jane Nelson que fala assim: de onde tiramos a absurda ideia de que para levar uma criança a agir melhor, precisamos antes fazê-la sentir-se pior. Porque o objetivo é que sempre a criança aja melhor, que ela melhore, que ela se comporte, que ela respeite. Só que a gente faz isso fazendo ela se sentir mal. E quando a gente se sente mal, a gente não consegue agir bem. Então, quando eu castigo, quando eu humilho, quando eu comparo a criança, eu só faço ela se sentir pior. E aí ela não consegue agir melhor. Não consegue se desenvolver. Exatamente. Na verdade, às vezes, dependendo do temperamento da criança, o comportamento até piora. Ao invés dela melhorar, ela piora. Porque ela fica com raiva, ela fica ruminando sentimentos ruins dentro dela, vai mais pro sentimento de culpa e de raiva. Fica então, remoendo aqui. Piora do que melhora. E você é psicopedagoga? Então, depois que o Vicente nasceu, que eu me apaixonei pela disciplina positiva, eu comprei livros, comecei a estudar, eu resolvi fazer faculdade de pedagogia. Aí fiz a pedagogia, o Vicente tinha uns 2 aninhos, daí eu fiz pedagogia, amei, me encantei, falei, não, preciso de mais. Daí eu fiz a pós em neuropsicopedagogia. E daí eu fiz a minha certificação em educação parental, que é uma certificação internacional, pela PDA, que é a Positive Discipline Association, que é uma associação americana que forma educadores parentais. Olha só. Na época, a minha trainer veio dos Estados Unidos, eu fui para São Paulo, fiquei lá fazendo a certificação e, assim, foi um divisor de águas na minha vida, porque eu vi que dava para educar o meu filho, conseguir bons resultados, que ele respeite, que ele cumpra os combinados, que ele obedeça, sem que eu precise partir para violência, para ameaça o tempo inteiro. Depois desse curso. Depois desse curso. Depois desse curso. E aí você começou a atuar nessa área? Comecei a atuar. Foi tudo muito, muito junto, assim. Porque daí eu falava, gente, as pessoas precisam conhecer isso daqui, não é possível. Porque eu nem sabia que isso existia também, né? Há pouco tempo atrás, né? Porque o Vicente tem 9 anos. E aí eu comecei a abrir o meu Instagram, que é o Estudar para Maternar, onde eu colocava lá, olha, o Vicente fez uma birra e eu fiz isso. Olha, hoje aconteceu isso aqui em casa. Contava mesmo os causos. Começou a relatar ali. Comecei a relatar, é isso. As coisas que eu estava conseguindo colher com a disciplina positiva, como ele estava uma criança mais fácil de lidar, porque era uma idade das birras, lá 2 anos, o conhecido Terrible 2. Era difícil pôr no banho, depois era difícil tirar do banho. Então era difícil pôr na brincadeira, mas depois era difícil tirar da brincadeira, porque as crianças nessa idade estão lá vivendo aquela intensidade, né? E eu comecei a colher resultados, falei, gente, isso é demais. Comecei a querer divulgar, né? E aí eu fiz o meu Instagram. Que legal. Isso quando o Vicente tinha 1 ano e meio? Não, tinha um pouquinho mais, tinha uns 3, 4. Depois eu fui fazer os cursos, as formações, para ficar segura. Foi se especializando. Exatamente. Mas até você chegar nesse ponto, foi um processo. Foi um processo. E como foi lidar com esse processo? O Vicente tinha esse gênio forte. Tem ainda. É verdade. Temperamento, gente, vem de fábrica. A gente não adianta a gente pensar, o meu filho vai... Não, a criança vai nascer com o temperamento dela. E tem também, né, a linha dos temperamentos. Eu estudei um pouco sobre temperamentos na época do Vicente. Antes disso, você pensou em chamar a Super Nani? Então, olha, quando eu era nova, que eu assistia a Super Nani, porque eu sempre amei, eu fui fã de assistir a Super Nani, eu achava o máximo. Sim. Hoje eu discordo de 90% das atitudes dela, porque é muito mais a base de castigo, de recompensa, de punição, e a disciplina positiva não acredita que a criança precisa sofrer para aprender, né? Acredita que a criança é um ser humano de igual valor a nós. E a gente não deixa o marido de castigo em casa quando ele erra alguma coisa, né? Eu acho que se a gente partisse do princípio de que a criança é um ser humano, será que eu faria isso com... A gente faz coisa com criança, Thierry, que a gente não faz com adulto. Não é verdade? Isso eu não tiro o verdade. celular da sua mão e falo, bom, agora chega, vai, vamos, né? A sua esposa... Você é casado? Eu sou. O vizinho, o marido da minha vizinha dormiu pra fora essa noite. Mas, não sei. Não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Mas eu falo assim, a gente não tira o celular da mão do marido. Não desliga a televisão que o marido tá assistindo o jogo de futebol e fala, agora vai tomar banho. Mas com a criança a gente faz, né? É verdade. Se uma visita derruba um copo de suco na hora da janta, você fala, ai, não foi nada, imagina, acontece. Né? E se o nosso filho derruba, não presta atenção, desastrado. Então a gente acaba agindo com as nossas crianças, com as crianças que nós mais amamos, que são os nossos filhos, de uma maneira desrespeitosa. E é verdade. E isso, enquanto sociedade, é tão normal que a gente nem percebe. Você é em casa, como que você trata seu filho, hein? É exatamente como a Marisa está dizendo? Você concorda?
Discorda? Escreve aqui, ó, comenta aqui pra gente. E a gente começar a olhar a criança como um ser humano de igual valor a nós já vai fazer toda a diferença. E outra coisa que a gente também precisa levar em consideração, Thieres, que a neurociência traz para nós, é o processo de desenvolvimento cerebral. Porque a criança, ela é um ser humano completamente imaturo. Olha que interessante. Não tem experiência de vida nenhuma. Não tem maturidade cognitiva, cerebral mesmo. A parte de conexões neurais, então em formação ainda, né? Por exemplo, o cérebro, ele para estar completamente maduro, ele só está, hoje a neurociência fala, aos 25 anos. Então a gente quer que uma criança de 4, de 5, de 7, de 9 se comporte como um adulto, mas o cérebro dela não tem maturidade para isso, porque ainda está em amadurecimento. Então, a gente esperar que uma criança se comporte como ela não pode, não faça birra no mercado com fome, com 2 anos de idade, ela não tem condição de não fazer. Ela não tem condição, ela não consegue pensar o que é certo e o que é errado. Não, porque a criança pequena, principalmente, ela é dominada pelos sentimentos, pelas sensações. Então, a frustração, que para nós é, ela não pode esse biscoito agora. Não, o mundo acabou porque eu não posso esse biscoito agora, né? Então, se a gente não busca ferramentas mesmo pra gente se munir de informação, a gente vai pro básico, que é uma ameaça, que é um tapa, que é um castigo, o tempo todo. Porque a criança pequena, ela vai demandar. O tempo todo, então, ela vai ficar de castigo, o tempo todo ela vai levar um tapa na mão, o tempo todo, né? E ela tá só se desenvolvendo. A gente precisa entender que é um processo, né? Para algumas partes, eu falo isso, para partes físicas e fisiológicas da criança, a gente tem a maior paciência do mundo. Eu não vou querer que um bebê de 2 meses ande. Porque eu sei que com 2 meses ele não anda. Tem um processo para ele andar. Mas eu vou querer que a criança de 1 ano e meio divida o brinquedo dela no parquinho com uma criança que ela acabou de conhecer, senão ela é egoísta. E aí, se a gente for analisar, é a mesma situação. É a mesma situação, só que é uma parte cognitiva, é uma parte socioemocional, que é muito difícil, gente. Muitos adultos têm dificuldade de lidar com sentimentos. A gente quer que uma criança dê conta de uma frustração sozinha ali, deixe ela sozinha, né? Às vezes larga chorando. Faço vários atendimentos. Eu largo no quarto chorando, né? Viu? Mas a criança está vivendo um afogamento ali, né? No pior momento dela, você vai largar uma criança sozinha chorando? Acolha o sentimento. Faz sentido. E quando a gente fala acolha o sentimento, não é para fazer o que a criança quer, não é para ceder a birra, não é para acolher o comportamento, é para acolher o sentimento. O que ela está sentindo naquele momento. Porque ela tem o direito de sentir, né? Qualquer que seja o sentimento. E isso é educação respeitosa. Educação respeitosa. E eu me baseio na disciplina positiva, que são essas 52 ferramentas, da doutora Jane Nelson, que para mim foi assim o que funcionou na minha casa, que me norteou. E a partir daí eu estudei neurociência, estudei temperamentos, e eu vou agregando tudo na educação do Vicente. E no meu trabalho enquanto educadora parental, que eu faço nas instituições, nos atendimentos. Você faz esse trabalho para adultos. Você ensina adultos a ensinarem os seus filhos. Perfeito. O trabalho do educador parental é com adultos. Para o adulto que tem o vínculo com essa criança conseguir educar. Para lidar com os desafios de comportamento que essa criança trouxer, né? Então, as pessoas falam, preciso que você vá na minha casa atender meu filho. Eu falo, não, eu atendo seu filho, eu atendo você. Vamos marcar quais são as dificuldades que você está tendo agora. E a disciplina positiva fala do iceberg do mau comportamento. Porque às vezes a gente olha só o que a criança está fazendo. O iceberg lá que derrubou o Titanic, o que tinha quantidade de gelo maior, em cima da água ou embaixo da água? Embaixo da água. Exatamente. O que a gente olha? A parte que está em cima da água. Tá mordendo, tá batendo, tá respondendo. Mas se a gente olhar por baixo, né? Na verdade, a causa por trás do comportamento. Às vezes as pessoas estão tratando o sintoma, mas não tratam a causa. Perfeito, é isso. Então, se eu for num médico com o pé quebrado e ele me der o melhor remédio para dor, mas ele não fizer a cirurgia ou não puser um gesso, não vai resolver. Não vai resolver. E a criança é a mesma coisa, porque a gente às vezes olha só o que tá por fora, né? O sintoma mesmo. E não olha a causa. Então, às vezes, num atendimento, a criança tá batendo, tá mordendo, mudou o comportamento, sei lá, tá fazendo xixi na cama, não fazia mais. Daí você vai olhar por que ela pode estar fazendo isso. Os pais estão se separando, ou a mãe descobriu que tá grávida, ou a avó tá doente. Então, tanta coisa pode estar acontecendo na vida de uma criança e a gente só faz assim, como que eu faço ela parar? Faz muito sentido isso. Agora, a minha curiosidade, eu tenho 2 perguntas para você. Primeiro, como foi chegar até esse ponto para você ter todo esse conhecimento? Porque se você vem de família tradicional. Super. Apanhei muito. Pois é. Como foi lidar com a família? Como foi essa situação? Acredito que não tenha sido fácil. Até mesmo para o Fábio, né, seu marido, lidar com a situação. Não, nós temos um filho que nós temos que educar. Nós aprendemos assim na nossa infância.
Como foi lidar com tudo isso? Antes de você chegar nesse ponto, nesse patamar. Foi desafiador, mas ao mesmo tempo eu me muni tanto de informação, eu acho que informação é poder. Porque eu estudava o dia inteiro. O Vicente dormia, eu ia ler um livro da disciplina positiva, que eu comprei 6 naquele mesmo... A hora que eu descobri, sabe? Eu comecei a ficar louca. Aí meu marido falou que eu fiquei a louca da disciplina positiva. Verdade. Só queria tudo que eu só queria falar desse assunto, fiquei muito, muito animada, empolgada. E assistia muitas lives, muitas palestras, me inscrevi em cursos. Então eu tava assim... Então quando as pessoas às vezes falavam assim, não, mas ele tá fazendo isso porque ele quer te manipular, você devia dar um tapa nele que ele aprende a te respeitar. Eu pensava assim, essa pessoa não sabe o que ela tá falando, porque eu tô entendendo que ele tá tendo uma explosão emocional, agora eu vou acolher o que ele tá sentindo, ele não vai ter o que ele quer, por exemplo, um sorvete. Como foi com os familiares, avós, tios? No começo as pessoas estranharam muito, porque a educação tradicional é interessante, porque você vê uma pessoa, uma mãe batendo na mão de um bebê de 1 ano e meio, não põe a mão aí, ninguém estranha. Agora, ver uma mãe respeitando e acolhendo uma criança e falar, ô, meu amor, você queria muito, mas a mamãe vai te dar colo, porque a mamãe não vai te dar o sorvete agora. Todo mundo estranhava. Porque parecia que eu estava fazendo uma coisa de outro mundo. Eu estava só acolhendo meu filho. Fazendo errado. Fazendo errado. E eu lembro um dia, meu pai... O Vicente era bem pequenininho, meu pai, super tradicional, né? Hoje, super entende a disciplina positiva, acolhe. Nossa, é lindo de ver. Mas antes, não, era uma novidade para todo mundo, né? E ele, um dia, o Vicente não queria... dar tchau, pequenininho, 2 aninhos pra gente ir embora, e ele escondeu debaixo de uma mesa, e eu fiquei lá, filho, eu tô esperando você sair da mesa pra gente ir embora, tem que falar tchau pro vovô e tal. Meu pai falou, tem que dar um tapa nele. Aí eu falei, não precisa dar um tapa nele, pai. Vamos tentar do meu jeito que eu acho que vai funcionar. E deu 2 minutos, ele foi, deu tchau e tal. Falei, ele não precisa apanhar, ele é só uma criança, ele tem 2 anos de idade, ele é um bebê ainda, né? Não tem que apanhar o tempo todo, a criança não é um pet. Sabe? Nem os cachorros merecem apanhar, mas eu falo no sentido de pet porque as pessoas agem como um adestramento com as crianças. Então, você fez bem, ganha um presentinho, uma estrelinha. Você fez mal, ganha um castigo, uma punição. E é mais ou menos isso que a gente faz pra adestrar um cachorro. Se ele fizer certo, ele ganha um petisco. Se ele fizer errado, ele ganha, sei lá, uma jornalada na bunda, né? E agora você adestra os pais. E agora os pais tentando adestrar os filhos. Eu falo, gente, imagina Deus, né? Olha, eu com as minhas... viagens, olhando lá e falando, gente, eu dei o cérebro mais maravilhoso, incrível do mundo para os seres humanos e eles estão adestrando os filhos deles. É lamentável. Porque o que a gente tem, gente, questão cerebral, o córtex pré-frontal, que é essa parte do cérebro responsável por pensar antes de agir, controlar impulso, traçar estratégia, pensar em longo prazo, só está maduro com 25 anos. 25 anos. 25 anos é o que traz a neurociência. Já está formado na faculdade, inclusive. Então a gente querer que uma criança se comporte de uma maneira adulta, ela não tem condição, né? Nenhuma, né? Nenhuma de fazer isso. E a gente acolher o sentimento da criança, conversar sobre sentimentos, é o mínimo que a gente pode fazer, repensando que a gente está respeitando o ser humano da nossa espécie, né? Perfeito. O Éder, fala pra mim como que foi essa educação que você recebeu da sua mãe aí. Você teve também essa disciplina respeitosa? Sim, respeita que senão apanha. É assim. É um fato até interessante. Nesses tempos atrás eu estava conversando com a minha irmã, né? Porque a minha mãe olhou pra mim, nunca precisei bater em você. Eu falei, eu vou ter que te lembrar então das coisas que você fez. Memória, que eu lembro da sua, né? Você tá Alzheimer, alguma coisa, mãe? Aí chamei minha irmã e falei, Lucinéia, né? O nome da minha irmã. Ela tá esquecendo das pancadas, das surras que ela nos dava, né? De cinta, de couro, de chinelo, de mão mesmo, a hora que não tinha alguma coisa. Muito bom. Marisa, então o que você quer me dizer é que você pode educar o filho sem bater, né? Pode e deve. Liga pra minha mãe e fala com ela aqui. Explica pra ela como que faz. Fala pra ela seguir o Estudar para Maternar. Boa. E começar a colocar em prática algumas ferramentas. Estudar para Maternar. Isso. É o seu Instagram. É o meu Instagram. Aí você que está assistindo, olha, já sobe lá, segue, se inscreve. @Estudar para Maternar. Boa. Aproveita e se inscreve também, segue o nosso canal aí. Como é que é, Éder? Outcast Talk Show. Lembrando que nós estamos também no Spotify, né? Spotify, é isso aí, gente. @Outcast Talk Show. Bora lá. Marisa, e você já brigou com alguém em virtude desse assunto? Você já foi em algum lugar que você se deparou com algum pai ou mãe maltratando o seu filho, falando, viu, não é assim, discordo? É bem desafiador, né? Porque a gente ainda está numa sociedade muito autoritária, né? Onde os pais... há um tempo atrás, eu vi num
reality show, um rapaz falando assim, eu bato no meu filho para educar meu filho. Se você não quer bater no seu, você não bata no seu, eu bato no meu. Falando com uma outra moça. E aí eu falei, olha, se a gente trouxer esse contexto para um marido, falando assim, eu bato na minha mulher na minha casa, mas se você não quiser, você só não bata na sua. Eu me viro com a minha mulher lá. Não, ele já estaria preso. Aí é um existe escândalo. a lei Maria da Penha, né? E também existe a lei do menino Bernardo, existem muitas leis que protegem as crianças. Mas a verdade é que os adultos ainda acham que tem posse, direito, né, de bater numa criança. Então, assim, eu tento não intervir, porque eu entendo que as pessoas ainda estão numa situação, mas eu nunca presenciei ninguém batendo numa criança, porque com certeza eu iria intervir. Porque daí eu ia defender, porque a criança é o ser mais vulnerável dessa relação. Eu falava, peraí, não, calma, vamos respirar todo mundo, e ia tentar ajudar essa criança. Mas, infelizmente, o que a gente sabe é que muitas famílias batem nos filhos todos os dias dentro de casa, e aí estão achando que estão fazendo o seu melhor, que é educar. Então, eu acho que o meu papel é disseminar essa informação, para que as pessoas... Porque às vezes uma pessoa assiste uma palestra, eu faço palestras, né? Assiste uma palestra, meia hora que acaba, eles vêm assim, meu Deus, faz muito sentido. Porque eu faço eles entenderem o porquê de não irem para punição, para o castigo, para a violência. Posso ser sincero para você? Pode. Antes de você chegar, eu estava falando com o Éder. Eu falei, eu não concordo com a Marisa. E quando ela chegar aqui, eu vou bater de frente com ela, porque eu acho que tem que dar uns tapas assim, não foi, Éder? Exatamente isso. Mas eu concordo com você agora. Ai, que bom! Dou de Já opinião. agreguei mais um. Fico feliz demais. Sinceramente, o que você achou dessa... Não, quando você começa a analisar a explicação, o contexto, né, você dá pra ver que tem formas de solucionar as birras, né? Porque boa parte dessas surras, vamos falar, é o próprio descontentamento dos pais ali que não estão conseguindo lidar com aquela situação. É tipo o estouro, né? Perfeito, Exatamente. é a birra do adulto em cima da birra da criança. Exatamente. Olha só que situação, né? É. Se a gente quer... Tem até uma frase do livro dela que ela fala, se os adultos... Não. Se a gente quer que as crianças controlem os seus comportamentos, que tal os adultos controlarem os seus? Porque eu me descontrolo, porque uma criança de 3 anos não quis entrar no banho. Porque eu me descontrolo, Não, uma não criança dá. de 6 anos chorou numa loja cheia de brinquedos. A gente pode se descontrolar, mas a criança com cérebro imaturo tem que manter o controle das emoções. Não existe isso, né? É esperar o que a criança não é capaz de dar. Não, de forma alguma. Como que você lida com o machismo ou com o feminismo nessa questão, nesse assunto? Porque muitas vezes as pessoas vão olhar para você educando o seu filho e vão achar, viu, peraí, o meu filho homem, eu tenho que fazer ele crescer como um homem. A minha filha mulher tem que fazer crescer como mulher. Homem tem que ser homem, mulher, mulher. Como que você lida com essa questão? Olha, na verdade, eu enxergo isso como um preconceito absurdo, né? E a gente precisa focar no ser humano que o meu filho é. Porque o meu filho nasceu homem. É um menino, chama Vicente, certo? Mas se ele vai se relacionar com outros homens na vida adulta, se ele é homossexual, gay, né? E eu não sei. E o que eu tenho que fazer? Amar o meu filho como um indivíduo que ele é. Às vezes eu vejo, eu estava até lendo um livro sobre isso, sobre essa parte de educação emocional e sexual infantil, e às vezes a criança, ela, sei lá, quer brincar com um brinquedo rosa e o pai não deixa, porque é um absurdo meu filho brincar com um brinquedo rosa. É um brinquedo, né? Se a gente levar as coisas com mais naturalidade, porque o que importa é que as nossas crianças se sintam amadas, pertencentes, importantes, vistas, para que elas venham a ser, para que elas sejam quem elas vieram para ser. Sabe, eu vi uma analogia que eu adorei, que é assim, tem lá, sei lá, a semente da rosa. Se eu pegar a semente da rosa e puser ela num vaso, e criar ela, molhar ela, e puser a quantidade de sol que um girassol precisa, ela não vai virar um girassol, porque a semente dela é de rosa. Então, eu preciso só... Os nossos filhos, eles já vieram para ser alguma coisa no mundo, né? Porque eles têm a alma, porque eles têm a essência. Maria Montessori falava que a criança tem um professor interno. Então, você vê, as crianças, elas são boas por natureza, elas gostam de ajudar, elas querem colaborar. Pega uma criança de 2 anos, na hora que você está fazendo faxina na casa, dá um paninho lá para ela, ver se ela não fica curtindo, brincar, dá um rodinho para ela. As crianças são altruístas, são boas, né? Se a gente não estragar, a gente já está fazendo muito boa coisa. Mas se a gente também fizer... a gente colocar essa semente em um solo fértil, molhar, porque o machismo, né, é uma coisa mais social, não tem muito a ver com... Eu acho que é preconceito Com a puro, educação então mesmo. eu não falo, nem penso sobre esse tema, assim. Eu acho assim, eu tenho que educar o meu filho para ele ser um bom ser humano.
Eu não vou fazer ele Correto. falar palavrão para ele ser macho, né? Eu Correto. não concordo de maneira nenhuma com isso. Mas isso não tem a ver a disciplina positiva, tem a ver a minha postura de mulher e de mãe, né? Perfeito. Deixa eu aproveitar e cortar. Sim. Nessa linha, falando de palavrão, né? Era uma coisa muito... a gente não via esse tipo de comportamento até a questão de adolescentes, vamos falar de 10, 15 anos atrás. Então, você não via uma criança falando palavrão. Hoje, 4, 5 anos, já estão mandando tomar no cu. O que você acha desse comportamento? Olha, eu vou falar bem a verdade. Eu acho horrível, eu não gosto de palavrão. Mas se eu falar que meu filho nunca fala palavrão, eu vou estar mentindo também. Então a gente fala sempre a verdade. Existem contextos e situações, né? Eu atendi uma mãe que ela estava com muitos problemas na escola, porque o filho dela estava falando palavrão, tinha 6 anos de idade, mais ou menos. Mas vamos entender o porquê que o menino estava falando palavrão. Ele tinha 2 irmãos adolescentes que assistiam futebol, fanáticos por futebol, e fala bastante palavrão nesse mundo do futebol, né? E palavras que... E o menino repetia, porque ele estava nesse contexto, né? E chegava na escola, ele também falava. E aí começou a ter prejuízo, porque é errado falar na escola. E aí o que a gente faz enquanto educação autoritária? Vai punir o menino, se ele falar a palavra, ele vai ficar de castigo, ele vai perder o celular, a escola vai dar uma advertência. E a gente está vivendo com punição. E se a gente trouxer esse menino para consciência, com 6, 7 anos de idade, a criança já tem consciência. Entendi que você fala palavrão, porque seus irmãos falam, porque o futebol é um ambiente mais que fala palavrão. Só que na escola nós vamos poder falar, filho. A gente vai ter que se organizar aqui, porque na escola é um lugar que a gente não fala palavrão. A gente contextualiza a criança, então ela sabe. Porque o que acontece muito? A criança aprende, aí na casa ela é proibida de falar, porque senão ela vai tomar um tapa na boca ou lavar a boca com sabão. Aí ela não fala na escola, na casa, mas ela fala em outros lugares. Então a gente traz essa criança para conversa, para contextualização, aonde pode, quando pode, como pode, e não só o não pode. Porque se eu falar não pode nunca falar palavrão e eu, sei lá, bater meu dedinho e falar... Pode Sim. falar palavrão aqui? Pode. Pode falar. Bateu o dedinho lá e ai, puta que pariu. Meu filho ouviu, eu falei, e agora? Pois mas é. a minha mãe falou palavrão. Então, tudo tem que ser contextualizado. E essa mãe trouxe essa criança, trouxe essa conversa pro filho. Filho, você pode falar palavrão aqui em casa, junto com seus irmãos, assistindo futebol. Porque eu entendo que vocês precisam extravasar, que vocês estão com aquela raiva. Fora disso, a gente vai se tratar com respeito. Nunca vai mandar um entre nós tomar naquele lugar. Certo? Combinado? O menino parou de falar palavrão na escola. Porque ele estava tentando... A criança, ela precisa tentar ver onde aquilo funciona. Né? Então, ela vai falar algumas vezes. Ela vai testando. Vai testando, exatamente. Vai testando. Exatamente. Se encaixar no ambiente. Exatamente. E você acha que esse ambiente, o ambiente, ele forma caráter? Você acha que o ambiente que a criança cresce forma o caráter dela? Eu tenho, sim, 100% de certeza. A criança, ela é resposta do ambiente. Ela é resposta do ambiente. Exatamente. A criança, ela nasce um ser puro, genuíno. Tanto que a gente vê histórias, né? Por exemplo, sei lá, uma criança que é separada do irmão e é adotada por uma família... que dá amor, que dá carinho, que dá afeto, e uma outra criança que não tem, que é negligência emocional. Eles vão crescer com o mesmo gene, com a mesma parte, né, do corpo, mas em ambientes completamente diferentes e vão dar ser humanos totalmente diferentes. Porque a criança, ela é a resposta do ambiente. Se ela se sente amada, pertencente, importante, vista, a tendência é que ela vá prosperar. Só que uma coisa importante também, que a gente sempre fala na educação de filhos, né? A gente não tem 100% de certeza. Porque a gente está falando de humanas, não são exatas aqui, né? A gente não sabe. A gente está falando de indivíduo, né? Exatamente. Aí a gente remete lá à história bíblica. Caim matou Abel. Exato. Cresceram no mesmo ambiente os meninos. Exatamente. Como é que faz? Porque, Thieres, existem algumas situações que são, por exemplo, tem um livro maravilhoso chamado Jerry Chapman, o autor, que fala das 5 linguagens do amor. Você já ouviu falar? Não. Olha só, tem tanta coisa nesse mundo assim, de educação de filhos que é maravilhoso. E as linguagens de amor são porque as crianças, as pessoas no geral, elas se sentem amadas de uma maneira. Então tem lá 5 linguagens de amor. Palavras de afirmação, presentes, tempo de qualidade. Agora eu vou esquecer os outros 2, eu vou lembrar. Palavras de afirmação, tempo de qualidade, atos de serviço, contato físico e presente. Boa. Então vamos lá. As 5 linguagens do amor, né? Tá aí essa palavra de afirmação, tempo de qualidade, atos de serviço, toque físico, criança que gosta, que pegar, né, que apertar e tal, e presentes. Então, por exemplo, assim, uma criança, a linguagem de amor dela maior, assim, é toque físico.
Só que o irmão dela, a palavra, a linguagem de amor é palavra de afirmação. E essa mãe, ela não é muito de toque, mas ela fala muito. Eu te amo, você é incrível, você é especial. Ela fala para os dois. Qual vai se sentir mais amado? O que tem essa mesma linguagem de amor. O outro, apesar da mãe falar, ele precisava do toque, do abraço, do afeto. Então, duas crianças criadas no mesmo ambiente, elas vão receber esse amor de forma diferente. Então, dois filhos com 1 ano de diferença, criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, na mesma casa, um virou de um jeito, outro virou do outro. Porque um se sentiu completamente amado. Porque no frigir dos ovos, o que importa é que a criança se sinta amada. Se sinta vista, se sinta importante. E é importante que os pais entendam que cada ser tem a sua identidade, tem a sua característica. E cada filho tem o seu jeito. E aí o que acontece muito? Aquele filho que é mais fácil, que é mais tranquilo, que vai melhor na escola, o que não é tão bom, ele é comparado com aquele. Então, mas é que seu irmão, você não faz igual ao seu irmão, porque ele se sente pior ainda, e a criança não consegue agir melhor quando se sente mal. E aí não evolui. E aí ela não evolui. E você acha que isso causa trauma? Olha, tem muitos estudos já, né? Tem vários estudiosos que estudam trauma. A gente sabe hoje que, assim, existem os traumas. É muito sério, né, a formação de uma pessoa através dos traumas. Então, o trauma que eu tive na minha infância vai perdurar para o resto da minha vida. Então, assim, a gente precisa ter esse tipo de informação e disseminar esse tipo de informação. Uma criança que apanhou muito, ela vai carregar esse trauma para o resto da vida. Ela pode carregar esse trauma pro resto da vida, ou ela pode ressignificar isso na vida adulta, né? Tem muitas pessoas que apanharam pra caramba e tem loucura pros pais e acham que o pai fez o melhor dele naquela situação. Uma vez numa palestra, um rapaz falou pra mim, eu sou grato pelas surras que eu levei do meu pai, porque elas fizeram de mim o homem que eu sou hoje. E aí eu falei pra ele assim, você é a pessoa que você é, apesar das surras que você levou e não por causa delas. Imagine se ao invés de ser surrado, você tivesse se sentido amado, pertencente, visto, importante pelos seus pais, né? O quão melhor você não seria. Então, às vezes, por conta dessa educação tão violenta, a gente ainda dá justificativa para apanhar. Não, mas é que eu merecia. Né? Como se a gente, com uma criança, mereça apanhar de um adulto. Fisicamente é uma coisa horrorosa, você parar pra ver, né? Um adulto batendo no outro adulto é uma coisa. 2 homens lá, você vão resolver brigar. É o fim do mundo pra mim? É o fim do mundo pra mim. Mas são 2 adultos. Agora, a força física de um adulto comparado com uma criança, não tem como comparar. Não tem nem como comparar. Tá Ana vendo, Hickman. Eu ia falar, mas não vou falar mais. Ainda bem que a minha mãe bateu em mim. Pois é, melhor não, né? A Ana Hickman viralizou esses tempos, né? Porque ela apanhou do esposo e separou, Lei Maria da Penha. Porque uma mulher que apanha do marido, ela ainda tem a possibilidade de falar, eu não quero ficar nessa relação. Uhum. Agora, um filho, uma criança pequena de 2, 3, 4, 5 anos que apanha dos pais, pra onde ela vai? Ela não tem nem condição de sair de casa. Não existe, né? Ela é um ser vulnerável. E tem uma frase muito forte que fala assim, quanto pior tratamos uma criança, pior ela pensa que é. E ela não consegue deixar de amar seus pais. Ela deixa de amar ela mesma. Nossa, aí vem depressão, aí a gente vê essas crianças que se suicidam tão cedo e tão violentamente, né, Éder? A gente vê casos de crianças tirando a própria vida. Ou de adultos falando, apanhei e não morri, né? Porque a gente quer justificar o fato da gente ter apanhado. E eu falo, eu apanhei e não morri, mas muitas coisas dentro de mim morreram quando eu apanhava, né? A gente não morreu, mas morrem muitos sonhos, porque, gente, o adulto precisa ser aquela pessoa que vai proteger. Precisa ser aquela pessoa que vai cuidar, que vai guiar, e não que vai bater, né? E não tô dizendo com isso que não vai ensinar, que não vai dar limites, mas a gente não precisa fazer isso ferindo nem o corpo nem a alma das nossas crianças. Dá para fazer diferente. Mas só aproveitar, nós estamos falando aí do ceder, né? Dar atenção, mas o excesso também não causa o mesmo efeito na pessoa? Excesso de atenção, excesso de amor, eu não enxergo isso como uma coisa ruim. Talvez o excesso de coisas, de presentes no lugar de presença, isso eu enxergo que vai trazer muitos prejuízos. Mas amor e atenção nunca vão ser em excesso. E a gente vai entender que as coisas vão caminhando conforme o amadurecimento e o crescimento dessa criança. Porque um bebê, ele demanda 24 horas da nossa atenção. O meu filho agora com 9 anos, ele toma banho sozinho, ele brinca sozinho, ele me chama várias vezes, mãe, vem jogar comigo, vou lá jogar. Mas a criança, conforme ela vai amadurecendo, ela vai demandando menos. Porque às vezes a gente quer que a criança dê o que ela não tem para dar, no sentido que eu quero que uma criança de 2 anos brinque sozinha.
A criança de 2 anos, ela tá no auge do egocentrismo. Ela precisa de atenção, ela precisa de alguém para brincar com ela, né? Ela precisa de um olhar para ela. Então, se a gente pensar no amor, ele nunca vai ser em excesso. Talvez o mimar, dar tudo que a criança quer, não falar nunca um não para a criança. Porque a criança não pode chorar, porque a criança não pode se frustrar. Isso daí não tem nada a ver com disciplina positiva nem educação respeitosa. A frustração faz parte da vida. Sim, os limites precisam ser estabelecidos, respeitados. A frustração faz parte da vida. Mas se a criança lá tem 6 anos e ela queria um picolé na hora do almoço, eu não preciso falar, claro que você não vai comer picolé na hora do almoço. Você tá louco? Na hora do almoço? Não vai comer picolé. E se não comer tudo, não vai comer depois o picolé também, senão vai apanhar e a criança chora e vira aquele estardalhaço, né? E aí a criança, na educação respeitosa, na disciplina positiva, ela quer comer um picolé, chupar um picolé na hora do almoço. E a gente vai validar o que ela tá sentindo, né? Que é uma ferramenta, validar sentimentos. Você quer muito chupar picolé agora, né, meu amor? Mamãe viu, você ama esse picolé, né? E agora tá na hora do almoço, a gente vai chupar picolé no sábado, não é sábado que a gente combinou? E a criança começa a chorar, porque às vezes também a gente tem a expectativa de que porque a gente está sendo respeitoso, a criança não vai chorar nem fazer a tal da birra. Vai ser tudo, ela vai falar, tá bom, mamãe, combinado. E não é isso. Mas quando ela chorar e se frustrar, a gente vai acolher o sentimento. Vai, por exemplo, pegar no colo, perguntar se quer um abraço. Continua não dando picolé. Mas eu vou acolher o que ela está sentindo. A gente fala na disciplina positiva que a gente acolhe o sentimento enquanto educa o comportamento. Eu estou ensinando ela a agir do jeito certo, mas eu estou acolhendo o que ela está sentindo. E estou ensinando sobre sentimentos. Olha que coisa linda. A gente não foi ensinado sobre sentimentos, né? A gente foi ensinado a engolir o choro. Cala a boca e obedece, não era assim? Boa. Falar de sentimentos, isso daí que você está sentindo é frustração, que você queria uma coisa que a mamãe falou que não pode. Educação emocional, né? Tá? Século XXI, gente. Vamos eu vou aplicar cuidar isso disso. agora. Você já está seguindo nossas redes sociais? Ainda não? Então, eu sei que você ainda não segue, não se inscreveu. Segue, @Outcast Talk Show. Depois eu te dou um abraço, tá bom? Mas segue a nossa rede social. Ô Marisa, e eu assisti recentemente o vídeo de uma criança que matou os animais na escola e depois ela confrontou as pessoas que estavam ali, professores e tudo mais, dizendo que ia matar a avó quando chegava na casa, quando chegasse na casa, dizendo que ia matar os professores e falando um monte de coisa. Acredito eu que essa criança tinha 6, 7 anos no máximo. Eu vi também. Você viu? Assustador, né? Assustador. O que é aquilo? Olha, eu não entendo nessa parte de psiquiatria mesmo, mas eu acredito que aquilo ali seja algum caso mais de psicopatia, alguma coisa muito séria. Mas a gente vê também esses casos, como você disse, de suicídio, né, de depressão na infância. A gente está vivendo um momento muito divisor de águas, né? Porque as telas são muito recentes na vida das nossas crianças. Eu ia entrar nesse assunto agora. Mas voltando no caso da criança, você acha que a educação, a disciplina, essa educação parental, ela funcionaria com essa criança? Não. Olha, a gente precisa pensar em todo um contexto, né? Um fato isolado. Olha, uma criança que foi lá e matou os animais. Mas se eu preciso conhecer todo o contexto familiar dessa criança... Precisa ter um histórico Precisa aí. ter um histórico, porque esse fato isolado, para mim, define uma pessoa psicopata, que vai matando, que não tem sentimento nenhum, porque mata bicho, ameaça matar gente, né? Exato. Mas toda vez que a gente vê um comportamento de uma criança, a gente precisa olhar esse contexto, esse comportamento por trás, que estrutura familiar tenha ele, como que é a estrutura dessa família, como que ele foi criado, porque essa criança estava sentindo muita raiva dentro dela, né? Muita. Da onde que veio toda essa Pois raiva, é. se existe essa questão de psicopatia, se existe essa questão psiquiátrica, ela estava sendo ajudada, né? Porque gente, as crianças dão sinais quando elas não estão bem, né? E elas dão pequenos sinais. Se a gente estiver atento, a gente percebe, né? Agora, se a gente não estiver atento... não liga... Exatamente. E nessa questão... Posso fazer uma pergunta? Claro que sim, Éder. Marisa, nessa questão de psicologia, até mesmo do ensino, né, nós temos aí o contexto de que podemos educar, a base é feita dos 6 aos 7 anos, né? Então ela precisa, esse tipo de educação parental precisa começar nesse momento. Se a mãe, o pai aprende esse tipo de modelo depois dos 7, 8 anos, ainda é possível aplicar esse modelo de educação? Eu já ouvi também, né? Dizem que o caráter se forma até os 7.
É isso mesmo? A gente ouve falar sobre isso. Na verdade, a gente não tem essas definições porque o ser humano ele está em formação sempre, porque nós temos as conexões neurais, né? Existe uma fase, a neurociência fala da poda neural, é onde a criança aprendeu coisas e daí o cérebro joga fora coisas que ela não aprendeu mais. Mas existe a neuroplasticidade. Então, assim, o tempo todo a gente pode aprender coisas. Óbvio que na primeira infância é muito mais fácil aprender qualquer coisa. Se você puser uma criança para falar 3 idiomas, na escola um idioma, na casa outro idioma, ela vai aprender com muito mais facilidade. Mas um adulto também é capaz de aprender idiomas com mais esforço. Por quê? Mas existe a neuroplasticidade. Então, nunca vai ser tarde. Óbvio que uma mãe, uma família que começou a conhecer educação respeitosa com o bebê vai colher frutos maravilhosos, com menos traumas e uma relação mais saudável. Mas eu já conheci casos assim de adolescentes, 15, 16 anos, que os pais conheceram isso. E o que eu acho importante? Quando a gente tem uma criança pequena, de 2 anos, 3, é só a família mudar o comportamento. Então, os pais começam a dar mais opções, faz um ambiente mais adequado, fazem as intervenções adequadas, a criança começa a responder. Exatamente. Não vou pegar uma criança de 10 anos que estava acostumada a ficar de castigo, a levar a chinelada, a apanhar, ameaçar o tempo inteiro, e vou chegar na minha casa e começar a tratar respeitosamente. Ela vai fazer assim... Opa, o que tá acontecendo aqui? Cadê o chinelo? Eu falo a mesma coisa que, sabe, o marido que não ajuda em nada. Eu dou exemplo nas minhas palestras. O marido não ajuda em nada, não faz nada na casa. De repente, você chegou lá, ele fez a janta, falou que já estendeu a roupa da máquina, você fala, peraí, o que tá acontecendo? O que ele aprontou? Alguma coisa errada, Alguma coisa tá errada. Nunca, às vezes eu cozinho em casa, a esposa aí... O que você quer? Que você aprontou? Então, quando a criança tem um comportamento e ela tá acostumada com aquilo, é o que ela espera. Às vezes ela vai até piorar o comportamento que ela tá esperando, a chinelada. Então, dependendo da idade da criança, é importante que haja uma conversa. E conversas lindas já saíram de atendimentos que eu fiz. Por exemplo, assim, você vai chamar a criança e vai falar, olha, eu não sabia que eu não precisava te bater. Eu não sabia que eu podia te ensinar sem... precisar te humilhar, te castigar. Então, eu fui hoje numa palestra, eu vi que o seu cérebro ainda tem informação, que eu preciso aprender a fazer diferente. Então, eu não quero mais te bater a partir de agora. Eu vou tentar melhorar. Que bacana. E não é... Eu sempre falo para as mães, assim, fala assim, eu nunca mais vou gritar, por exemplo. Porque a gente vai falhar, a gente é ser humano, a gente eu erro pra caramba. É uma construção isso que a gente tá fazendo, né? Opa, tô pesando aqui menos, tô indo muito ali menos. E eu vou ali porque a gente tá aprendendo essa maternidade maternando. Eu nunca tive um filho com 9 anos igual eu tenho hoje. Nunca. Então eu tô vivendo isso agora. Quando o Vicente fizer 25, hein? O que você vai fazer? Ai, meu Deus do céu. Vou ter um ataque porque tá passando muito rápido. Eu vou falar, filho, agora o seu cérebro tá completamente maduro. Vamos fazer parabéns pro cérebro dele. Boa. E você vai continuar ajudando? Com certeza. Então, virou minha missão. Quando eu estudei disciplina positiva, educação respeitosa, foi para educar o Vicente. Hoje eu trabalho em Taquarituba, já faz 5 anos, numa instituição que chama Casa da Criança de Taquarituba. Você vai lá toda semana? Toda semana eu tô lá. São 70 quilômetros, né? É longinho, quase uma hora. 70 quilômetros daqui de Avaré. E eu tô lá 5 anos já, eu faço palestras, atendimentos para as famílias, faço consultoria, atendimento, dou acompanhamento para os professores, para os auxiliares. Amanhã eu vou estar lá dando uma capacitação. Então, legal. Eu tô sempre levando essa informação. Aí eu sou professora de projeto de vida, que é educação socioemocional para adolescentes no colégio particular aqui em Avaré, o Fortitude. E tenho um projeto junto com a Prefeitura de Avaré, algumas instituições também, que é um projeto voltado para a educação socioemocional para as crianças. Então, eu trabalho... Minha missão de vida muito. Minha missão, eu faço atendimentos, gravo os meus vídeos no Instagram e vamos levar essa educação baseada no respeito para o maior número de famílias possível, né? Sensacional. E você faz palestras? Sim. O seu trabalho, ele é voltado para pessoas carentes, para famílias carentes, ou você atende um público de um nível social mais alto? Olha, a gente tinha a impressão, né, que educação parental é para famílias de um nível social mais alto, com estudo. Mas, na verdade, assim, para a gente tratar uma criança respeitosamente, a gente não precisa de nenhuma coisa cara, né? Pelo contrário, está tudo dentro de nós. Inclusive, eu fiz um projeto no ano passado nos CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. E foi um trabalho lindo. A gente viu uma transformação
informação maravilhosa de pessoas com pouca, às vezes com pouca cultura, com pouco estudo, mas entendendo que o filho precisa se sentir amado, que precisa existir um diálogo com o adolescente, que se eu não fizer a minha parte, a criança não vai fazer a dela, né? Porque precisa partir de nós, adultos. Então, não tem classe social para educar respeitosamente. Sensacional. E como que você lida, na sua área, como que você lida com os espectros? Existe o autista, existe o TDAH, né? Como que você lida com isso? Porque, às vezes, os pais não sabem identificar isso e tratam como algo normal ou uma birra da criança, enfim. E você consegue identificar e encaminhar essa família ou esses pais para um especialista? Olha, na verdade, o que a gente tem percebido hoje é muito mais pessoas buscando especialistas, desesperados por um diagnóstico, do que qualquer outra coisa, né? Verdade. Infelizmente, porque a gente está vivendo um momento de que tudo é ou TDAH, aquela criança hiperativa. Às vezes a criança é agitada, tem uma autora que criou um livro que chama Criança do Movimento. Tem crianças que precisam de mais movimento do que outras. Crianças mais calmas, pacatas, tranquilas, e as crianças do movimento. Se eu tenho uma criança do movimento em casa e eu não preparo um ambiente, não entendo as necessidades dessa criança, muito provavelmente essa criança não vai extravasar tudo que ela precisa de energia, aí ela não vai conseguir parar quieta na escola, daí a escola vai chamar para um diagnóstico para dar um remedinho, né? Mas a gente já sabe hoje, por conta da neurociência, que existem hormônios como cortisol e adrenalina no cérebro das pessoas, das crianças, de todos nós, né? Mas as crianças que vivem em ambientes que a gente chama de ambiente estressor. O que é ambiente estressor? Você imagine uma criança que o tempo todo tá levando tapa na mão, xingando, ameaçando, grito. E o grito no cérebro, ele é como uma violência. A criança leva susto, cortisol, né? E a neurociência já fala, a medicina fala em estresse tóxico precoce da infância. Crianças com nível de cortisol muito alto. Se fizer um exame de sangue, tá lá cheio de cortisol. Verdade. No corpo de uma científico. criança. É científico, Comprovado. não tem nada de achismo. Se a gente tá com cortisol elevado, a gente tem uma qualidade de sono péssima. Se a gente está com cortisol elevado, a gente não tem uma boa concentração. Se a gente está com cortisol elevado, o fluxo de sangue para os braços e pernas agita, porque a criança fica agitada, qualquer pessoa, né? O adulto também. E aí a criança não dorme bem. Aí a criança não vai bem na escola, porque ela não tá conseguindo dormir bem, não tá tendo uma boa qualidade de sono, ela tá agitada, ela não vai bem na escola. Daí é mais fácil, gente, ela tá hiperativa, dá um remedinho pra ela. Só que se eu mudo o ambiente, diminuo o tempo de tela dessa criança, aumento a qualidade de tempo junto com os pais, tem uma rotina mais bem estabelecida, essa criança dorme a quantidade de sono adequada, tem uma alimentação melhor, muito provavelmente, sem nenhum tipo de medicação, essa criança vai responder. Então, que existem transtornos, é óbvio. A gente sabe que aumentou muito os casos, os números, porque hoje aumentou também a condição de diagnóstico, né? Mas não é tudo, não é desse jeito, não. Não é desse jeito que tá agora, não. Os pais precisam que é mais pegar fácil leve medicalizar a criança do que mudar toda uma estrutura, porque daí tem que mudar a rotina da família, tem que mudar a escola, tem muita coisa para mudar, né? Perfeito. Tá gostando? Se inscreve no canal. É isso aí. E aproveita e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Agora, em relação às telas, Marisa, que é um assunto muito sério. Os pais simplesmente ficam presos nas telas e os seus filhos mais ainda. Hoje, para o pai não precisar, não ter a mão, o pai ou a mãe, né? Não precisar ter a mão de obra de cuidar do seu filho, dar o celular na mão e esse filho passa dia e noite grudado. Isso é muito maléfico, né? A chupeta do século XXI, né? A criança deu trabalho, toma, pega um celular, aí não vai dar. E a criança não vai dar trabalho, porque ela tá lá cheia de dopamina, que é esse hormônio neurotransmissor de prazer e bem-estar, só que vicia. Aí a criança fica com uma intolerância muito grande à frustração. Ela está acostumada a receber dopamina o tempo inteiro. Então, assim, existem muitos malefícios do excesso de telas. É muito terrível, né? Muito terrível. Mas a gente tem que tomar cuidado também, Thierry, para não endemonizar. Meu Deus do céu, não pode nunca dar vida, né? Porque eu gosto muito de trabalhar com equilíbrio. E senão a gente está só julgando as mães, né? Porque uma mãe que tem uma rede de apoio, que tem babá, que tem empregada doméstica, que tem condição, ela pode falar, meu filho tem zero acesso às telas e ela tem uma vida lá que ela vai conseguir funcionar tudo bem. Uma vida de rainha. E às vezes eu faço atendimentos e a mãe fala, ai, mas é que eu tô me sentindo tão mal, porque pra eu poder, sei lá, ir na academia, eu levo meu filho junto, põe ele sentadinho no chão vendo um filme. Eu falei, tá tudo bem, é só esse horário que ele assiste? Tá lindo, porque a gente tá colocando tanta culpa em cima da maternidade que hoje as pessoas, essas redes sociais
que fazem a pessoa se achar a pior mãe do mundo. É verdade. O tempo inteiro, porque eu não posso nunca na vida errar. Todo mundo erra, né? E é importante que a gente fale, para os nossos filhos verem a nossa vulnerabilidade. Quando eu erro com meu filho, eu vou lá, filho, mamãe estava muito nervosa. Não tem nada a ver com você. Eu não devia ter gritado, não é respeitoso gritar. Eu espero que você me perdoe. Eu te amo, eu não quero gritar com você. E eu sei que isso é errado. Porque é errado gritar com ele, mas não quer dizer que eu nunca grito, porque eu sou humana. Né? Mas se a gente conseguir a maior parte do tempo tratar as crianças com respeito, ok. Se a gente conseguir o mínimo de telas possível, né? Que a gente tem na segunda Organização Mundial da Saúde, o número, a quantidade de horas, né? Até 2 anos de idade é 0 telas. Então, assim, o que dói meu coração, e foi uma das coisas que eu fiz, o Vicente era 7, 8 meses de idade, ele assistia Galinha Pintadinha. Porque eu não tinha esse tipo de informação. Por isso que eu falo que tem que disseminar esse conteúdo. Porque a mãe, ela não tá fazendo por mal. Ninguém quer fritar o cérebro do filho. Se é uma situação que... Hoje eles falam, você tá fritando o cérebro do seu filho. Mas ninguém quer. Não faz por mal. E eles fazem aquelas super produções, aquela galinha mais linda que canta aquela musiquinha cocó, que a criança fica viciada lá em canto. A gente tá achando que não tem nada demais. E virou um business isso aí tremendo. Tanto é que as redes sociais mudaram muitas regras em relação a conteúdo infantil. Sim. Principalmente de 2024 para cá. Hoje, os canais que monetizavam bastante estão deixando de monetizar porque... ficou escancarado isso, né? E também porque as pessoas estão tomando consciência, né? A gente está colhendo agora alguns frutos negativos desse excesso de tela. Porque é tudo muito novo. A gente está aprendendo a pilotar o avião, mas o voo tá lá já acontecendo. Porque a gente é a primeira geração de pais com esse acesso às telas desse jeito, né? A gente é a última geração de pais que conhece o mundo antes das telas. Os nossos filhos nunca vão saber o que é isso. Pelo contrário, já estão no mundo da inteligência artificial. Que a gente nem sabe o que é, né? Então, assim, a gente ainda precisa chegar num consenso, num lugar comum, porque se a gente só endemonizar também, né? A mãe perfeita é aquela que dá 0 tela, senão a gente se sente muito mal na maternidade. Então, eu percebo, assim, que trazer informação para essa criança... o equilíbrio. E trazer informação para essa criança, para esse adolescente, porque o meu filho mesmo, com 9 anos, ele é apaixonado por assistir um negócio, e ele gosta de assistir YouTube de futebol. A gente tem o nosso combinado, então ele tem o tempo de tela, durante o tempo de aula, ele tem 1 hora por dia. Então, ele vai dividir isso em 2 meia hora, ou 1 hora só no final do dia. E a hora que acabou o despertador toca, a gente vai desligar. Óbvio que no começo não é fácil, né, essa situação. Mas se você percebe, por exemplo, que a sua criança só fica na tela, que a sua criança fora da tela fica muito irritada, porque as crianças têm sintomas. Elas apresentam sintomas pra gente, né? Não tá indo bem na escola, aí a gente tem que procurar ajuda. E é aí que o educador parental se encaixa. Que às vezes a mãe não sabe como ela tirar as telas, não sabe como colocar algum limite ali, e o educador parental pode ajudar nesse momento. E aí vem até a questão do excesso que o Éder comentou anteriormente. O excesso, ele faz mal. Precisa haver um equilíbrio realmente nessa questão. Todo excesso, né? Todo excesso. Não só nessa parte, né? Vamos entrar também que essa educação parental fortalece o laço do adulto, né? Porque, vamos falar, tudo bem, prejudica a criança no aprendizado porque ela vai aprender coisas rasas, mas nós temos uma legião de adultos também que são ultramente rasos, só acompanham conteúdos de 30 segundos, de 1 minuto, nunca se aprofunda em nada, né? Exatamente. Isso é uma das coisas interessantes que eu vejo da educação parental mesmo, da disciplina positiva, por exemplo, dessa educação respeitosa. A mãe, ela vê um Reels lá e ela já acha, não, entendi. As pessoas estão totalmente rasas em até estudar os assuntos que lhes são pertinentes, sabe? Você vê uma pessoa assim, quantos livros você leu sobre esse tema? Porque você precisa se aprofundar, ter informação, se sentir segura. Senão uma influencer fala uma coisa, você vai pra lá. Aí a outra fala outra coisa, você vai pra cá. Você fica perdido e a gente precisa se sentir seguro. E o que traz segurança? Informação. Informação. É a única coisa que vai te trazer segurança. Pra você saber que você tá no caminho certo. Senão, ainda mais agora, a gente tem educadora parental falando que é pra fazer uma coisa. Daí no mesmo minuto tem outra falando outra coisa completamente diferente. Se você não se munir de informação, escolher alguma coisa, se aprofundar, estudar, você vai ficar perdida. Isso é importante você comentar e até é algo que eu falo para você aí em casa. Até mesmo assuntos pertinentes a direito, medicina, nutricionismo. É um tal de um falar A e o outro falar B. Ninguém entra num consenso, parece que não existe estudo científico, parece que não existe nada comprovado. Embasamento. As pessoas falam o que querem. E quem está assistindo do outro lado acredita no que vê.
Exato. Lamentável, né? Lamentável. Por falar nisso, eu vi que você trouxe 2 livros aqui. Eu sou coautora de 2 livros relacionados à primeira infância, da disciplina positiva, onde eu falo sobre a disciplina positiva. Trouxe para vocês. Esse aqui é o primeiro que eu escrevi, que chama Primeira Infância, volume 2. Esses são vários coautores, tem desde médicos, psicólogos, muito conteúdo interessante. Eu falo sobre a disciplina positiva, então eu amo esse livro. Tem muito conteúdo assim que agrega para aquela mãe que quer ler alguma coisinha mais rápida, mais curta, porque são vários coautores. Muito e esse bom. É mais aprofundado, falando da disciplina positiva, que é a área que eu tô falando, repensando infâncias, que são práticas reflexivas e inovadoras na educação infantil. Então a gente fala muito na abordagem da escola aqui, isso que é bem legal, porque acham que, não, na casa você faz uma coisa, mas na escola não. Não, a criança merece ser tratada com respeito em qualquer lugar. A criança é criança na casa, na escola, em qualquer lugar. Exatamente. Deixa eu mostrar pra galera de casa. Olha aqui, gente. Muito bom. Sensacional. E aí a gente vem... Olha, gente. Livro. Isso aqui não vai morrer nunca. Nunca, jamais. Mantenhamos isso aqui vivo, hein? Éder, esse vai ser o primeiro livro de 2025? Pode ser. Vamos colocar na minha lista. Você acha que tirar os celulares das escolas foi uma boa escolha? Foi uma boa ação? O assunto polêmico, não? Meu Deus, o que as pessoas me mandam de vídeos, o que você acha disso? Eu falo, gente, vamos respirar, todo mundo vamos respirar, né? Eu acho que essas coisas muito intensas, todo mundo fica a milhão, borbulhando, os adolescentes. Não, mas então vamos mudar de escola, não é possível. Eu acredito assim, eu gosto de a gente se aprofundar e ver os malefícios, os benefícios, os prós e os contras. Porque eu trabalho dentro de uma escola onde tem adolescentes. E os adolescentes, eles precisam do celular para fazer um Pix, para pagar a cantina, para ligar para a mãe, para falar, né, qualquer coisa. E eu acho que a gente precisa entrar num consenso. Então, eu acredito que dentro de sala de aula vai ser maravilhoso não ter, porque a gente já tem muitas comprovações da neurociência que o fato de ter um celular do seu lado, mesmo que ele esteja desligado, ele já divide a sua atenção. O fato de estar com o celular na bolsa também divide a sua atenção. Então, quando eu estou com o celular em outro cômodo, eu consigo focar mais na atenção. Tanto que muitos estudos que falam, pessoas que praticam horas de estudo, tem que deixar o celular em outro lugar. Que você está ali, você pega o celular, já dispersou, né? Então, eu acredito que seja interessante. Aí, as escolas vão ter que achar recursos. Vou colocar num armário, né? Porque precisa existir também a possibilidade dessa criança, desse adolescente falar com a mãe, pagar uma conta, porque hoje em dia, o mundo é do celular. Gente, se eu ficar sem meu celular, eu não consigo pagar uma conta, porque eu não ando com cartão, por exemplo. Então, é necessário a gente também entender o mundo que a gente está vivendo. Mas é muito importante que a gente entenda que é uma lei, e se é uma lei, precisa ser cumprida. Né? Precisa ser. E o que a gente vai fazer para que todas as escolas façam a mesma coisa? Porque você concorda que se uma escola abrir muito precedente, falar, não, mas aqui a gente... Daí a outra adolescente vai querer ir para aquela escola só porque pode celular. Então, é não para todo mundo. E a gente vai ter que descobrir as melhores maneiras de lidarem com isso. Porque as crianças e os adolescentes precisam conversar, olhar no olho, né? A gente tá vendo só pessoas numa tela de um celular. Você acha que a gente se tornou refém disso? Muito refém. Refém de celular? Eu sou completamente refém. Tudo bem que eu trabalho também através de rede social, tudo. Mas às vezes eu falo, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu nem precisava estar aqui agora, sabe? Rolando feed de Instagram, assim. E passam horas, por que né? Que eu sem me se perceber. Com a infância? Porque se eu, uma adulta de 41 anos, com o cérebro completamente maduro, tenho essa dificuldade, a gente não vai querer que a criança se controle. Ela não consegue se controlar, entende? Essa dopamina é tão maravilhosa que a criança vai ficar lá. Por isso que a gente é guia dessas crianças, para ter o tempo de tela, para ajudar eles a dividir o tempo de tela, para ver, ó, está em excesso, tá demais. Ter esse tipo de diálogo também, porque os adolescentes e as crianças precisam também ter essas informações, né? É importante eles terem acesso. Acesso às informações de que por que faz mal. Precisa ter tudo ser regulamentado, né? Exato. Precisa haver estudo, precisa ver o que é bom, o que não é, comprovação realmente, ser comprovado. Vivemos numa era totalmente tecnológica. Temos acesso à informação muito facilmente. Porém, há um excesso. O excesso de informações
desinformação, na verdade, né? De informações distorcidas. Sim, e tudo mais. É um desserviço, né? Total. Então precisa haver um equilíbrio. E aproveitando, eu quero dizer para você aí que está assistindo o programa, não acredite em tudo que você vê na internet. Pesquise, mas pesquise muito. Obtenha informação, obtenha opiniões de profissionais da área, porque o que mais tem é esse desserviço dessa desinformação na internet, né? Com certeza. E as pessoas, elas vão pegando tudo que está lá e vão aplicando para o dia a dia, e são coisas que acabam atrapalhando mais do que ajudando o seu dia a dia, né? E olha a importância de procurar um educador parental, porque às vezes até a pessoa por ter um diploma. Eu atendi esses tempos uma mãe que o médico pediatra falou que era para deixar o bebê chorando no berço, porque ele estava fazendo birra e ele precisava aprender a dormir. Então, assim, para ela, o médico pediatra era o Deus. Ele estava falando que era para eu deixar meu filho dormir, chorar até dormir, porque era birra. Só que ele era um bebê de 8 meses de idade. E um bebê de 8 meses de idade, ele precisa se sentir seguro para ele conseguir dormir. Nós somos uma espécie de mamíferos que dormimos muito com segurança, com entrega, quando a gente se sente seguro. E esse bebê estava precisando da presença da mãe. Estava tendo situações no casamento até que essa mulher me relatou. Então, a mãe não estava bem. Quando a mãe não está bem, a criança percebe, ele era um bebê. E essa foi um desserviço de uma pessoa que, para ela, estava falando a melhor coisa do mundo. E eu falei, não acredito nem no que eu falo, só. Estuda, busca informação e acredita também no seu instinto de mãe. Às vezes a gente vê... Eu já vi casos de mãe chorando aos prantos porque tinha que deixar o filho chorando no quarto para dormir. E eu falava, mas olha o seu estado. Você acha que tá tudo certo você deixar seu filho assim? Não é? Que quando a gente tá fazendo uma coisa que faz bem pro nosso filho, um desfraude, tirar uma chupeta, é óbvio que essa criança vai chorar. Mas eu tô segura, eu sei que vai ser pro bem dela, vou lá acolher, é outra situação. Agora, fazer uma coisa que eu tô sentindo que não tá legal, a gente tem que ouvir o nosso coração também, né? Tem que ouvir, com certeza. Não tenha dúvidas. Ô Marisa, e como é que faz pra galera te encontrar? Pra ter essa consultoria, pra você educar... Estudar para maternar. Aí que vem uma pergunta. Antes de você falar, por que maternar e não paternar, hein? É que eu fiz um Instagram para mim, como mãe, né? Para que eu comecei a estudar para relatar. maternar. Eu comecei a estudar para maternar. E aí eu quis levar isso, mas graças a Deus hoje temos muitos pais conscientes. Uma vez Os eu pais fiz também participam uma dessas live palestras. com um amigo querido que tinha recém sido pai, para trocar essas informações. Os pais estão bem mais presentes nas palestras, assim, tem bastante pais preocupados, assim, eu fico bem contente. Eu acho que a paternidade está diferente também. Os pais antes eram ausentes. Eu estou dando sustento para minha família e minha mulher está criando meu filho, atrás, né? E hoje os pais estão presentes. É maravilhoso, é maravilhoso. Eu acho que está tendo uma mudança muito grande. Isso é muito importante, né, Éder? Até pro desenvolvimento ali da criança e tudo mais. A participação do pai e da mãe ativamente, né? A presença do pai e da mãe é sempre essencial, né? E até aproveitando, entrando nesse assunto, Marisa, como que você vê essa cultura woke, né? Que ultimamente, o que eu venho acompanhando? A palavra mãe já está se tornando quase que pejorativa, né? Quase que uma ofensa para algumas coisas, né? Para algumas pessoas. E o pai, né? Pelo que eu acompanhei no último Dia dos Pais, agora de 2024, foi meio que abafado, né? Não se viu muito na TV aberta falando do presente pro Dia dos Pais. E é uma cultura que está querendo cada vez diminuir mais a presença masculina. Muitas vezes também tá se formando essa questão de diminuir a presença da mãe, até mesmo retirar do vocabulário a palavra mãe. Eu ouvi alguns absurdos do tipo, vai ser a pessoa que pariu, a genitora, mãe não. Meu Deus, né? Muito forte tudo isso, né? Muito triste. E a gente tem que cuidar das nossas crianças, porque o mundo tá mudando de uma maneira tão rápida que se a gente não colocar, pelo menos, os nossos valores nos nossos filhos de uma maneira muito forte, né? As coisas podem se perder. Mas também eu entendo, eu trabalho em instituição, né? Uma creche, e eu percebo, assim, que eu tenho uma família tradicional. Eu sou a esposa, meu marido e meu filho. Então, tem Dia dos Pais, eu acho a coisa mais linda comprar presente, fazer acontecer pro meu marido, porque, afinal de contas, meu filho tem um pai. E um pai super presente, um pai incrível. E ao contrário, também, meu marido quer fazer as coisas... Eu acho a apresentação do Dia das Mães a coisa mais linda. Mas eu vivenciei uma criança que não tinha mãe.
a mãe tinha falecido. E o quanto, olha, eu me arrepio, o quanto é forte tudo isso, todo esse processo de fazer um presentinho pra mãe, de levar uma foto com a mãe. E aquilo judiava daquela criança durante todo o processo, porque não é uma apresentação, é um ensaio, né? E eu vi algumas instituições indo para um caminho do dia da família, dia do quem cuida de mim. Porque hoje a gente está vivendo um momento em que existem vários tipos de família. Né? Famílias Sim. homoafetivas, 2 pais, 2 mães, a criança que foi criada só com os avós, a criança que é criada com um tio, a criança que, né, que é criada num abrigo. Então, assim, existem várias formações. E a gente pensando no emocional dessas crianças, alguns tipos de coisas, de adaptações, eu acho interessante. Não acho de todo ruim, não. É interessante. Eu acho interessante. Principalmente nesses casos, né? Porque judia muito de uma criança que é imatura, que não tá podendo... Não sabe discernir. Vai ficar lá, sei lá, 1 mês, 2 fazendo o presente. Ela vai ficar 1 mês, 2, todo dia falando da mãe, cantando pra mãe. E ela nem tem mais essa mãe, né? É sofrido demais. Nossa, demais. Inclusive, essa semana, eu assisti um vídeo na internet de um rapaz que estava comendo feijão pela última vez da mãe que já havia falecido. Ai, meu Deus. Esse feijão estava congelado e ele fez o vídeo rindo, sorrindo de felicidade. Ele falou, eu amo o feijão da minha mãe. Ai, Ela que já triste. faleceu, mas essa é a última vez que eu como o feijão da minha mãe. E aí ele mostra no vídeo ele contente, a mãe já não presente mais, e ele comendo o feijão depois. Ele mostra o pote congelado, né, que ela deve ter congelado ali antes da sua morte, e depois ele come esse feijão. E dizendo ainda, inclusive, para quem estava assistindo o vídeo, olha, se você tem sua mãe, o seu pai, aproveita, porque eu sei o que eu estou sentindo nesse momento. Então, Com certeza. A gente que tem os pais presentes, eu tenho os meus pais, graças a Deus, vivos, saudáveis e presentes, né? É um presente da vida mesmo, né? Maravilhoso. E precisa. Tem que aproveitar. E até tudo isso que você abordou é importante para que haja esse laço afetivo entre filho e pais e de uma forma muito mais intensa. Sim. Porque se você é um pai ou uma mãe que passa a vida maltratando o seu filho, não espere que esse filho vai ter muita piedade de você quando você envelhecer. Por isso que aí a gente tem aí essas casas de acolhimento de idosos e tudo mais, o qual as pessoas criticam, mas por que esse pai ou essa mãe está aí, sendo que tem filho? E muitas vezes a causa pode ser lá na infância. Precisa formar esse vínculo, né? E o adulto é o responsável, né, por formar esse vínculo, porque a criança é um ser imaturo, né? Ela não sabe. Exatamente. Sensacional. Muito bom, hein, Éder? A galera tá curtindo aí? Espero que sim, com certeza, né? Eu Boa também audiência. espero. Boa! E o público que está assistindo pode mandar pergunta aqui para você? Pode, com certeza. Pode mandar pergunta, pode mandar lá no Instagram também, Estudar para Maternar. Pode me chamar para palestras, instituições que queiram conhecer a disciplina positiva e educação respeitosa, escolas, qualquer tipo de instituição. E faço atendimento também para as famílias, né? Para as mães, pais que precisam de alguma orientação, que estão se sentindo perdidos com algum comportamento dos filhos. Às vezes 1 ou 2 atendimentos já consegue uma melhora assim, a mãe volta e fala, nossa, era isso. Porque às vezes é uma coisinha que a gente descobre ali nesse atendimento que muda, né, o contexto. Muito bom. Eu mesmo abriu minha mente aqui. Eu nunca mais vou bater em ninguém. Eu tô brincando, eu nunca bati em ninguém. E diga uma coisa, digamos que você é uma super nani que não castiga, é isso? Isso. Sou uma super nani que não acredito que precisa bater na criança, não precisa humilhar, não precisa comparar, e que a gente consegue, de maneira respeitosa, conseguir bons resultados com as crianças. Para ela é fácil falar, porque quando o Vicente apronta alguma coisa, ela fala, vai pescar. Tá nervoso? Vai pescar. É verdade. Eu tenho uma vantagem. Tem uma vantagem. É nada. Muito bom, gente. Muito bom. Éder, qual a nossa rede social para a galera seguir a gente, se inscrever? Verdade. Não esqueçam de se inscrever, seguir a gente. Nós estamos no TikTok, no Facebook, no Instagram, né? É só procurar Outcast Talk Show. E lembrando também do Spotify, né? Poxa. É isso mesmo, gente. Todo o nosso conteúdo na íntegra está no YouTube e no Spotify, hein? E claro,
se inscreve, segue a gente lá no @Outcast Talk Show. Instagram, Face, TikTok, né, Éder? Exatamente, dá essa força, dá essa moral para nós aí no YouTube, né? Vamos aumentar a nossa audiência, aumentar os nossos inscritos, né? É o que faz aí o nosso serviço, que a gente não cobra um centavo, né? Mas, mentira, a gente cobra sim. Cobramos sim. Cobra a inscrição da pessoa e ativar o sininho. Com certeza. E, claro, não deixem de seguir também, de conferir, estudar para maternar aqui com a Marisa Vilém, que deu uma aula pra gente e ensinou como educar o nosso filho, viu? E você que está assistindo também, aproveita, manda sua pergunta. Olha, a Marisa está à inteira disposição aí para sanar qualquer dúvida sua. Com certeza. Que papo bacana, viu, Marisa? Adorei também. Sensacional. Adorei participar, trazer um pouco mais dessa educação baseada no respeito, para que mais famílias abram a mente, né, e eduquem as crianças de forma respeitosa. Eu gostaria que você agora mandasse um recado para o papai, para a mamãe que está assistindo o programa e dissesse para eles de que forma eles podem agir para cuidar melhor dos seus filhos e educar sem precisar castigá-los, né, e maltratá-los. Eu quero dizer que eu acho que uma das coisas mais importantes pra gente fazer é o autocuidado, a gente cuidar de nós, olhar para as nossas emoções, porque às vezes a gente tá colocando o nosso lado pior para as pessoas que a gente mais ama, né? Então, buscar informação, estudar, cuidar das nossas feridas pra gente não sangrar em cima das nossas crianças, né? Que elas não merecem. E sempre lembrar que o cérebro maduro da relação somos nós. A criança é só uma criança, tá fazendo o que ela consegue com a idade que ela tem e esperando a poeira baixar, a explosão emocional acalmar e a gente consegue resolver tudo sem violência. Muito bom. Marisa, muito obrigado por ter vindo ao Outcast. Está chegando ao fim mais o Outcast. Nós tivemos aí o apoio da Piranargues, a adega completa aqui de Avaré, que tem tudo para sua festa, seu churrasco, uma variedade imensa de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, carvão, gelo, até churrasqueira. Para você saber mais, acesse @Piranargues. Com a direção do meu querido amigo e nobre diretor Éder, da Exemplo Mídia, estamos encerrando mais um Outcast. Te espero no próximo programa.